Mulher caminhoneira foi humilhada pelo PF na estrada, mas ela não ficou calada. Cê tá doido? Eu tava no tapetão, na liga total, só focada no trecho quando a botina me mandou encostar. Na hora eu pensei, será que é comigo mesmo? Meu coração disparou, parecia que vinha QRM pesado por aí. Eu fiz o que tinha que fazer, mas já senti que aquele encontro não ia ser coisa boa. E não deu outra. O carro prata na minha frente estourou o pneu e veio cambaleando pro meu lado, cruz credo. Eu tava no tapetão, no 12 só de leve, fazendo média para não gastar diesel, quando senti o Scania 460R super cinza nardo puxar de leve pro acostamento. Segura a nave, segura comigo. Pisei na embreagem, reduzi uma casa, buzinei longo. O cara não ouviu. Um cachorro louco entrou por trás para podar, colado na minha traseira. Eu só vi no retrovisor a grade tremendo, bigode a bigode com meu para-choque. Sai da garupa, pé de breque! Falei sozinha, mão firme no volante, suor escorrendo pela nuca. O asfalto vibrava, o cheiro de borracha queimada do carro prata bateu dentro da cabine. Um segundo, daqueles que decidem tudo, e eu dei um toque seco no freio motor. Alinhei no corredor mais limpo da pista e deixei o carro morrer pro acostamento sem arrancar tinta de ninguém. O cachorro louco passou buzinando, bravo. O sujeito do pneu arriado parou trepidando, quase beijando o guardrail. Encostei também, tirei o cinto, senti o banco quente, o sol metendo bronca pelo para-brisa. Slay. Tá viva, doutora? Veio a voz no rádio, o Ramon, argentino que eu conheci em Cáceres, espanhol cantado. Vi o QRM daqui, hermana. Tô na liga, Ramon. Cê tá doido, quase que o cara me faz trocar a cueca chofer. Respondi, meio rindo para aliviar, mão ainda tremendo. Desci da nave, calor de forno, areia do acostamento raspando na bota. O cara do carro, um boliviano pelo sotaque, me olhou com os olhos arregalados. Graças, senhora. Quase nos matamos. Tranquilo, hermano. Segura aí que eu sinalizo. Peguei o triângulo, caminhei de volta com cuidado. O diesel no ar misturado com poeirinha fina. Um caminhão cara chata reduziu e parou atrás de mim. Do outro lado, o rádio chiou. Helena, tudo certo? A Cida, minha parceira de estrada. Fala comigo, mulher. Tudo sob controle, só um QRMzinho para acordar, respondi ajeitando o boné, o coração já batendo no compasso certo. Quando voltei para a boleia, a lembrança veio como freada seca. Meu pai, seu Duarte, mão calejada no volante de uma muriçoca velha, falando sem olhar para mim. Motor bom canta reto, filha. E caminhoneiro raiz não perde o ouvido da estrada. A música dos 6 cilindros dele era meu cantar de ninar. Naquele instante, sem querer, eu ouvi o meu motor assoviando, redondo. Senti que ele teria orgulhado do jeito que eu alinhei o bicho no susto. Você dirige esse barracão de zinco sozinha, senhora? O boliviano perguntou, encostando no meu estribo, curioso. Não é barracão, não. É meu troféu. Bati de leve na lateral. Scania 460R Super, cinza nardo, minha nave. Ele sorriu, meio sem jeito, e eu voltei pro cockpit. Botei a mão no volante como quem segura um segredo. Foto da minha filha colada no painel. Um santito que ganhei de Dona Inés lá em Corumbá e a garrafa térmica com tereré que peguei em Ponta Porã. Família, fé e estrada. Nisso do rádio veio com um chiado diferente. Atenção, atenção, botina no QNI 412, fazendo arrastão de documento. Repito, botina no 412, minha pele arrepiou na hora. Eu fiz uma careta que ninguém viu. Botina era sempre loteria. Às vezes, respeito, às vezes, farofa. Apertei o cinto e girei a chave, o ronco grave tomou a cabine. Eu tava na liga. Cida, ouviu? Ouvi. Vai por fora do 412 que hoje eles estão querendo arrumar bucha, respondeu. E cuidado com pé de breque travando faixa. Copiado. Engatei, soltei o freio, a nave deslizou como se a estrada fosse feita para nós. O calor batendo no braço, o cheiro de diesel limpando a cabeça.
Mais uns quilômetros e uma caminhonete veio arrancando tinta pelo acostamento, um farofa segurando o celular na orelha. Respirei, firmei o olhar lá longe, sem entrar em briga de bigode a bigode. Não era hora. Mini clímax, pensei. A vida é isso. Sobe pressão, baixa pressão, como turbo quente. Mas eu não estava só reagindo ao mundo. A estrada fazia parte do meu pulso. E eu sabia por quê. Meu pai jurava que volante tem memória. O meu, com certeza, lembrava de cada frete suado para pagar esse Scania. Lembrava de quando eu bati lata por falta de carga. De quando a bicheira que eu dirigia pediu arrego na serra e eu, chorando e rindo, fiz o fogão de pobre para esquentar marmita no cabeçote. Lembrava, principalmente, do dia em que eu assinei o papel. Proprietária, Helena Duarte. Eu vi a caneta tremer na minha mão. Eu estava lá. Irmã, tô te vendo pelo retrovisor. Essa nave é filé mesmo, o Ramon brincou. Filé e teimosa, igual eu, respondi rindo de canto. O quilômetro 410 apareceu, lisinho. 2 depois vi as cones da PRF brilhando no sol. Botina no 412, conferi. Uma fila se formando, um agente acenando. Ar devia pesar ali. Desacelerei sem banguelar, porque respeito minha vida e a dos outros. O rádio borbulhou com uma mistura de português e espanhol. Caminhoneiro pantaneiro avisando de poeirinha mais à frente. Eu sentei as costas no banco, deixei o corpo relaxar e ergui o queixo. Se viesse revista, vinha. Eu tinha tudo em ordem. Só não tinha mais espaço para humilhação. Documento e nota fiscal. Uma voz mandona, longe ainda, mas cresceu até a janela. Eu olhei o espelho e vi o reflexo do meu próprio olho, firme, porém humano. Estrada no sangue não é poesia, é pele grossa com coração mole. E cê tá doido, hoje eu tava pronta para qualquer curva. Essa história é de um dos nossos seguidores. Rapaziada, se essa história tá batendo firme aí no coração de vocês, mete o dedo no like, se inscreve no canal e não esquece de engatar o sininho, porque aqui a viagem não para nunca. E nos comentários fala pra mim, de qual pedaço do tapetão vocês estão assistindo e como tá o clima aí? Bora rodar juntos, porque essa família de brutos só cresce. Cê tá doido? Eu tava rodando firme, motor redondo, o cinza nardo na pista como se fosse extensão do meu corpo. Mas por dentro, um vazio. Cada quilômetro no tapetão era também um pedaço a mais de saudade. Não era de comida caseira, nem da cama macia. Era da minha cristalóide, minha filha, a Marina. O rádio chiava baixinho. Vozes de caminhoneiros se cruzando, mas eu estava em silêncio. A lembrança dela correndo pelo quintal em Cuiabá batia mais forte que qualquer buzina na BR. O cabelo preso num coque torto, a risada solta. Cê tá doido. Eu lembrava até do cheiro de shampoo de frutas quando eu abraçava ela. Mas a estrada não deixa espaço para moleza. O celular vibrou no suporte, mensagem de voz da Marina. Mãe, a professora pediu para eu levar você no dia da família, mas eu falei que não dá porque você tá viajando. Tá tudo bem, tá? Eu entendo. Te amo. A vozinha dela veio limpa, clara, mas parecia uma facada. Parei no acostamento, desliguei o rádio e fiquei olhando o horizonte seco. O vento balançava os matinhos. O calor estalava no asfalto. Respirei fundo e soltei devagar. Eu entendi o que ela dizia, mas não conseguia aceitar, porque a verdade é que eu não estava lá, nunca estava. A estrada era meu ganha-pão, meu orgulho, mas também era um ladrão de momentos que nunca voltavam. Pisei fundo no acelerador, talvez para fugir do peso que batia no peito. O ronco do motor ajudava a calar a cabeça, mas não apagava as imagens. Lembrei do dia em que deixei a Marina com a minha mãe pela primeira vez. Ela tinha só 5 anos. Eu precisava encarar uma viagem longa para o sul. Na hora de me despedir, ela chorou agarrada na barra da minha calça. Eu disse que era rápido, que eu voltava logo. Mas cada vez que eu saía, parecia que o rápido se alongava mais. No rádio, um caminhoneiro puxou conversa. E aí, Helena, firmeza no trecho? Firmeza, doutor. Só na saudade, né? Soltei meio sem pensar. Ele riu,
Respondeu com aquelas gírias de sempre, mas minha cabeça já tinha ido embora. A cada curva, eu imaginava como teria sido se eu tivesse ficado, se tivesse arrumado outro trabalho, mais perto, mais simples. Mas será que eu seria eu mesma sem essa boleia? Sem essa sensação de ser dona da estrada? Parei no próximo posto, desci para tomar um café. O cheiro de diesel misturado com fritura de pastel grudava na roupa, típico. Na lanchonete, sentei perto da janela. Tirei o celular do bolso, abri a galeria. Fotos da Marina, do último aniversário dela, com aquele bolo cheio de granulado colorido. Eu estava lá, mas só porque consegui chegar na madrugada do mesmo dia. Fiz questão de dormir na boleira estacionada na frente da casa, só para não perder. "Vai mais um café, moça?" perguntou a atendente, interrompendo minha viagem mental. "Vai. Forte, por favor." Bebi num gole só, tentando empurrar a saudade para dentro, mas o peito não engana. O caminhoneiro ao lado puxou assunto sobre frete, preço do diesel. Eu ouvi, balancei a cabeça, mas nem registrei. Minha mente estava na Marina. Voltei para o caminhão. Dentro da cabine, a foto dela no painel parecia me encarar, como quem cobra presença. Toquei a moldura com a ponta dos dedos. Falei sozinha: "Filha, a mãe tá aqui. Mesmo longe, tá aqui." Engatei a marcha e voltei pro asfalto. O sol rachava, mas a estrada parecia fria. Naquele trecho, um caminhão cara chata vinha devagar na frente, tartaruga segurando todo mundo. Ultrapassei devagar, arranquei tinta quase colando, só para sentir o coração acelerar de novo. Era como se eu precisasse de risco para não pensar demais. No retrovisor, vi o cara levantar a mão em sinal de protesto. Ignorei. Continuei firme. O rádio chiou de novo. "Helena, tá muito no 12, hein? Segura aí que tem botina no radar." "Copiado, doutor." Valeu o toque. Reduzi. Respirei. Mas a verdade era que eu não estava correndo só por causa da estrada. Eu estava fugindo de mim mesma, fugindo do peso da distância. De repente, um carro pequeno, lotado de família, me ultrapassou. Criança acenando pela janela, sorrindo. Eu respondi com a buzina, aquele som grave que faz criança rir, mas o sorriso da menina grudou em mim. Me lembrou da Marina, de como ela também ria toda vez que eu buzinava para ela na porta da escola. A diferença é que eu não podia buzinar todos os dias. "Cê tá doido. A estrada é minha casa, mas também é minha prisão. Meu orgulho e meu castigo. Eu escolhi isso. Eu quis estar aqui. Mas cada quilômetro que me afasta da Marina é um pedaço que eu nunca vou recuperar. Faltava muito ainda até Paranaguá. E eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu ia ter que encarar aquele posto da PRF no 412. Mas naquele momento, o maior desafio não era botina nem multa. Era segurar o coração na boleia e continuar rodando como se fosse fácil. E não era. Nunca foi. O sol já vinha rasgando o céu quando deixei o pátio da cooperativa em Rondonópolis. A carga de grãos estava fechada no baú, tudo conferido, nota fiscal no bolso e a nave ronronando pronta para o trecho. Eu respirei fundo e soltei devagar. O motor do Scania 460R Super Cinza Nardo soava como música. Era o primeiro dia de viagem até Paranaguá e eu sabia. Seriam dias de estrada, poeira, paradas curtas e muita conversa solitária com a própria cabeça. Assim que engatei no tapetão, liguei o rádio. Vozes conhecidas foram pipocando, como se fossem companheiros invisíveis dividindo a boleia comigo. "Bom dia, rapaziada. Helena aqui na liga, descendo pro sul com barracão carregado de grão." Falei. Na mesma hora, a resposta veio. "Ô, doutora, achei que tinha sumido do trecho." Era o Zé Maranhão, caminhoneiro de voz grave. "Cuidado com os botina depois do trevo de primavera." "Copiado, doutor. Valeu o toque." Essas conversas eram o que mantinha a mente firme. A estrada é larga, mas o silêncio pode ser pesado. Dirigi por horas, vendo o horizonte se abrir e fechar entre retas e curvas. O cheiro do diesel misturado com terra seca entrava pela janela.
A paisagem ia mudando, mas o coração seguia no mesmo compasso. Saudade da filha e a certeza de que cada quilômetro rodado era um pedaço de futuro garantido. No primeiro posto, parei só para conferir pressão dos pneus e tomar um café. Aquele cheiro de fritura misturado com gasolina grudava na roupa. Cê tá doido. Peguei o copinho de plástico, café forte e quente, e fiquei ali, olhando outros caminhoneiros conversando, rindo alto, reclamando do diesel. O contraste era claro. A roda girava para todos, mas cada um carregava sua própria solidão. "Vai rodar até onde hoje, Helena?" perguntou um cara que reconheci da última safra. "Se Deus quiser, passo Campo Grande e durmo depois da divisa. Estrada tá lisa. Mas cuidado com os cachorros loucos. Ontem vi um farofa fazendo graça no meio da pista. Agradeci, sorri de canto e voltei para o caminhão. Na boleia, ajeitei a foto da Marina no painel. A cada início de viagem era como um ritual. Eu olhava para a foto, fazia um carinho de leve e pedia proteção. "Vamos, nave. Estrada é nossa." E fui. Horas mais tarde, já no trecho perto de Campo Grande, o rádio chiou forte. "Atenção, QRM no 320, acidente feio, carreta tombada." Eu reduzi, coração acelerado. Quando cheguei, vi a cena. Barrigão de aço virado, milho espalhado pela pista. Caminhoneiro sentado no barranco, mão na cabeça, perdido. A PRF já estava ali, controlando o trânsito. Passei devagar, sem falar nada, mas dentro de mim o nó apertou. Cada vez que vejo uma cena dessas, lembro que podia ser eu. Segui viagem em silêncio, só o ronco do motor e a lembrança rodando junto. Lembrei do dia em que quase perdi o controle na Serra do Mar, descendo com chuva. Naquela vez, jurei para mim mesma que ia parar, que ia largar estrada. Mas bastou secar a pista, o coração pediu de novo o volante. Caminhoneiro raiz não sabe viver sem tapetão. Cheguei em um posto grande na beira da BR, já no final da tarde. Decidi encostar, esticar as pernas, comer alguma coisa. Desci e senti o chão quente, aquele calor que sobe pela sola da bota. No restaurante, um grupo de caminhoneiros falava alto, rindo, contando histórias. Eu sentei num canto, pedi um prato feito. Enquanto comia, fiquei ouvindo sem querer. Histórias de frete, de polícia rodoviária, de acidentes. O mesmo de sempre. Mas no meio da conversa, uma frase me atingiu como um murro. "Mulher na boleia não aguenta a estrada, não. Sempre quebra no meio do caminho." Não falei nada. Engoli seco, mastiguei devagar, mas o sangue ferveu. Peguei a comida, terminei rápido e voltei para o caminhão. Na boleia sentei firme, bati a porta com força. Olhei para o painel, para o retrovisor, para o horizonte. Aguento sim, aguento mais que muito doutor que se acha dono do trecho. Girei a chave, o motor respondeu alto. Segui de novo, o sol já se escondendo atrás da serra, deixando o céu laranja queimado. Era bonito de ver, mas a solidão apertava. No rádio, as vozes foram sumindo até que só sobrou chiado. Eu e o asfalto. Naquela noite, antes de parar para dormir, encostei em mais um posto. Fui até a lanchonete. Comprei água e um pão de queijo. Na fila, uma senhora puxou conversa. "É seu, aquele Scania cinza." "É sim, senhora. Bonito. Parece até nave espacial." Sorri. Não respondi mais nada, mas aquilo ficou martelando. Nave espacial. Talvez fosse isso mesmo. Um espaço pequeno, isolado, onde eu cruzava universos diferentes todo dia, mas sempre sozinha. Voltei para a cabine, me deitei no banco. O barulho distante da estrada embalava o sono, mas antes de fechar os olhos, olhei de novo para a foto da Marina. Toquei de leve a moldura. "Filha, mais um dia vencido. Amanhã a mãe roda mais um pouco e cada quilômetro é por você." Fechei os olhos, tentando segurar a lágrima que teimava em cair. A viagem tinha só começado, mas o peso da estrada já se fazia sentir. E eu sabia. O pior ainda estava por vir. Eu vinha embalando no tapetão, motor cantando no ponto, a nave deslizando como se fosse parte de mim. O rádio chiava,
Caminhoneiros comentando de frete, de diesel, do trecho pesado mais à frente. Eu estava naquele estado de concentração, só sentindo o volante na mão e o coração batendo no compasso da estrada. Foi aí que vi, pelo retrovisor, o brilho conhecido, um farol azul piscando atrás de mim. Cê tá doido? Coração disparou na hora. Não tem como. Todo caminhoneiro sabe que quando a botina manda encostar, nunca é só rotina. Reduzi devagar, sinalizei e joguei a carreta pro acostamento. O asfalto vibrava sob os pneus e o silêncio da cabine ficou pesado, quase sufocante. Peguei os documentos do painel com a mão meio trêmula. A foto da Marina me encarava, como se pedisse calma. Respirei fundo e fiquei esperando. A caminhonete da PRF parou atrás, sirene desligada, só o barulho do motor. O farol azul ainda piscava, refletindo no espelho lateral e jogando um tom frio dentro da boleia. Quando a porta abriu, desceu um homem de passos firmes, Inspetor Amaral. Alto, postura dura, jeito de quem não sorri nem em dia de festa. Ele veio devagar, mão na cintura, óculos escuros escondendo os olhos. Documento e nota da carga. A voz dele era seca, sem bom dia, sem nada. Entreguei, tentando manter a calma. Tá aqui, inspetor. Tudo em ordem. Ele pegou, folheou devagar, como se estivesse procurando um erro escondido. O silêncio dele já era incômodo. Até que veio a primeira cutucada. Mulher na boleia. Ele murmurou, mas alto o suficiente para eu ouvir. Sempre acho estranho. Eu fiquei quieta. Mas por dentro meu sangue ferveu. Aquela frase já tinha ouvido 1000 vezes. Mas ali, na boca dele, com aquele tom de desdém, soava diferente. Tá levando o quê? Perguntou, olhando para o caminhão. Grãos, Rondonópolis para Paranaguá. Respondi. Ele olhou de novo para os papéis. Esse Scania é seu mesmo? Levantei o queixo. É sim, senhor. Pago com muito suor. Ele não respondeu. Deu uma volta no caminhão, passou a mão na lataria como quem inspeciona um carro roubado. Voltou até a janela e soltou outra. Estranho. Caminhão novo desse na mão de mulher. Segurei firme o volante, respirei fundo. Por dentro, minha cabeça gritava, mas a boca ainda calou. Enquanto ele fazia cena, outro caminhoneiro passou devagar e buzinou curto. O rádio chiou. Helena, tudo certo aí? Era a Cida. Pensei em responder, mas deixei no silêncio. Não queria dar motivo para complicar mais. O inspetor Amaral começou a anotar alguma coisa numa prancheta. O barulho da caneta arranhando o papel parecia um martelo batendo no meu ouvido. Ele levantou a cabeça e disse: pneu traseiro careca. Isso aqui não roda mais. Olhei pelo retrovisor. Meu pneu estava novo, trocado há menos de 2 meses. Eu sabia. Inspetor, o pneu está em ordem. Falei firme. Pode conferir direito. Ele me encarou por trás do óculos escuro, como se meu atrevimento fosse crime. A senhora está me dizendo como fazer meu trabalho? Engoli seco. O coração batia no pescoço. O silêncio entre nós dois parecia uma disputa, cada um esperando o outro piscar primeiro. Eu não pisquei. Só estou dizendo que meu caminhão está revisado. Eu não arriscaria minha vida e nem a dos outros na estrada. Ele sorriu de canto, um sorriso frio. Vamos ver, respondeu andando de novo até a traseira. Eu aproveitei para olhar no espelho. A fila de caminhões atrás já crescia. Alguns olhavam curiosos, outros mexiam no rádio. Aquilo não era mais só entre eu e ele. A estrada estava vendo. O inspetor voltou, anotou mais coisas na prancheta. Se inclinou na janela e disse: vou precisar verificar a nota fiscal. Tem algo estranho aqui. Estranho como? Perguntei. Não sei ainda, mas vou descobrir. Cê tá doido? Aquilo não era fiscalização, era provocação. Ele queria me quebrar, queria me fazer baixar a cabeça, e eu sabia, esse era só o começo. Segurei o volante mais forte, respirei fundo. A estrada que antes era só horizonte e motor, agora tinha virado arena. Amaral estava ali, para ser pedra no meu caminho, e pela primeira vez eu senti que aquela viagem não ia ser como as outras. A sensação era clara, alguma coisa ruim estava prestes a acontecer.
O inspetor Amaral voltou para a janela com a prancheta na mão. O farol azul da viatura ainda piscava atrás, iluminando a lataria da nave como se fosse um palco de humilhação. Ele me encarou de cima a baixo, tirou os óculos escuros devagar e largou a primeira alfinetada. Engraçado. Tanta gente boa rodando sem caminhão e aparece uma mulher com um Scania desses. Cê tá doido. Aquilo doeu mais que tapa. Eu segurei firme no volante, respirei fundo e forcei um sorriso. Inspetor, caminhão não escolhe dono. Quem paga a conta é quem merece sentar no banco. Ele riu curto, mas não era riso de graça. Era deboche. Sei não. Mas parece sempre que tem coisa errada quando eu vejo caso assim. Bateu de leve nos documentos com a caneta. Sempre tem uma ajudinha por trás, não é? A cada palavra dele, eu sentia meu sangue subir, mas mordi a língua. Responder com raiva seria dar o que ele queria. A estrada me ensinou que nem toda briga vale a pena. Do retrovisor, vi outro agente da PRF encostado na caminhonete, olhando a cena sem se meter. O rádio na cabine chiou. Era o Ramon, voz clara. Helena, tudo controlado? Tô te ouvindo daqui. Eu desliguei o volume. Se eu respondesse, Amaral teria motivo para piorar a situação. Ele folheou de novo a nota fiscal e soltou outra. Esse baú deve estar vazio. Mulher não tem braço para rodar carreta cheia até Paranaguá. Aquilo bateu fundo. Minha mão chegou a tremer no volante. Engoli seco e falei baixo, mas firme. O senhor pode pesar se quiser. A carga está no limite certo, lacre conferido. Ele sorriu de canto, inclinando a cabeça como quem se diverte com a própria maldade. A senhora fala bonito, mas estrada é bruta. Lugar de mulher é em casa. Aqui só sobra para quem aguenta. Nesse momento senti o coração bater no pescoço. A lembrança da Marina veio como flash, minha filha dizendo que entendia quando eu não podia estar presente. Não, eu não estava aqui à toa. Cada quilômetro rodado era por ela. Eu respirei fundo, enchi o peito e soltei devagar. Eu aguento. Já provei para muita gente. Só falta o senhor acreditar. O silêncio que veio depois foi cortado pelo ronco de um caminhão passando devagar. Buzina curta em solidariedade. A estrada estava vendo. Amaral fechou a prancheta com força. Me encarou com aquele olhar torto, carregado de preconceito e desconfiança. Vamos ver até onde a senhora aguenta esse jogo. O jeito que ele falou não soou como fiscalização. Soou como ameaça. Um recado claro. Ele não ia largar do meu pé fácil. Ele jogou os documentos de volta pela janela. Não entregou, jogou. Caíram no banco do passageiro, espalhados. Olhei para ele sem baixar o rosto. Não ia dar o gosto de me ver curvada. Boa viagem, dona caminhoneira, disse com ironia. Aproveita enquanto dura. Virou as costas devagar, subiu na caminhonete. O farol azul apagou. A viatura arrancou, levantando poeira, e a fila de caminhões começou a se mexer atrás. Fiquei parada um instante, mão no volante, peito subindo e descendo rápido. O silêncio dentro da boleia era pesado, só o tic-tic do motor marcando o tempo. Peguei os documentos do banco e ajeitei com calma, mas por dentro eu tremia. O rádio chiou outra vez, a voz da Cida. Helena, fala comigo, tá tudo bem? Dessa vez respondi. Tá, ele só quis me testar. Esse Amaral é conhecido no trecho. Já ouvi história. Se prepara, porque ele não esquece fácil. Soltei um suspiro fundo. A estrada, que até pouco tempo atrás era só horizonte, agora parecia cheia de armadilhas. Amaral tinha me escolhido como alvo, e eu sabia, isso ainda ia voltar. Liguei o motor, engatei a marcha. O Scania respondeu com aquele ronco forte, como se dissesse, segue que eu tô contigo. Bora, nave, a gente não vai baixar a cabeça para ninguém. E voltei pro tapetão, com a certeza de que a viagem tinha acabado de mudar de rumo. O trecho seguia em frente, sol rachando, vento seco batendo no retrovisor. Mas por dentro eu não estava tranquila. O encontro com Amaral tinha grudado em mim como poeira fina de estrada. Quanto mais a gente tenta limpar, mais ela volta. Eu sentia que aquilo não tinha acabado, e não demorou para confirmar.
No fim da tarde, próximo a Cascavel, vi de novo a caminhonete da PRF parada no acostamento. Coração bateu mais rápido porque o farol azul piscou outra vez. Dezenas de caminhões passando, mas só eu recebi o sinal com a mão. Encosta. Cê tá doido? Comigo de novo? Falei sozinha, apertando o volante. Joguei a carreta pro acostamento, sinalizei direitinho. A viatura encostou atrás. Desceu ele. Amaral, passo firme, prancheta na mão. O mesmo olhar torto de antes. Documento. Nem bom dia. Entreguei. Ele folheou como se nunca tivesse visto. Olhou a nota fiscal, depois para mim. Estranho. Aqui diz Rondonópolis a Paranaguá. Mas por que a senhora tá nessa rota? Respirei fundo. Inspetor, essa é a rota padrão. O GPS tá aí, pode conferir. Ele não respondeu. Se inclinou, botou a cabeça dentro da cabine, olhou rápido em volta. Foto da Marina no painel, garrafa térmica, papelada organizada. Ele ajeitou os óculos e falou: A senhora viaja sozinha sempre? Sempre. Estranho. Mulher sozinha, com carga desse tamanho. Ele passou a mão no queixo, simulando dúvida. Dá a impressão de que tem coisa errada. Minha mão tremia, mas firmei a voz. Inspetor, minha carga tá legal. Eu não transporto nada fora da lei. Ele ignorou, pegou o rádio preso no ombro e falou baixo com alguém que eu não entendia. Depois voltou a olhar a nota fiscal. Peso declarado, 28 toneladas. Ele olhou para o baú. Isso aqui me parece mais. Eu soltei o ar devagar, já cansada daquele jogo. Inspetor, o caminhão passou no terminal. Lacre tá aí. Apontei com a cabeça para o selo. Ele caminhou até a traseira, ficou olhando o lacre como se esperasse que ele se desfizesse sozinho. Depois voltou e disse: Se eu quiser, eu mando descarregar tudo para conferir. Nesse momento, o sangue subiu no meu rosto. A fila de caminhões atrás crescia, motoristas olhando, curiosos. Era humilhação pública. Eu respirei fundo. Se o senhor achar necessário, faça, mas saiba que cada hora que eu fico parada é prejuízo. Ele me encarou, sorriso frio. Prejuízo é problema da senhora, eu só cumpro o meu trabalho. Mas não era isso que eu via. Ele não estava cumprindo rotina, ele estava me caçando. Eu sentia, de repente, outro PRF, o mais novo, se aproximou. Olhou os papéis, olhou para mim e soltou. Amaral, tá tudo certo aqui. Nota confere, lacre tá ok. Amaral lançou um olhar duro para o colega, quase de censura. Depois virou de novo para mim. Vamos liberar, mas vou registrar observação. Peguei os documentos de volta, mão firme, mas coração acelerado. Eu queria explodir, mas me segurei. Ele se inclinou e falou baixo, só para mim. A estrada é longa. Eu vou te encontrar de novo. Virou as costas, subiu na viatura. Fiquei ali parada, motor ligado, mas sem força para engatar. Olhei para o retrovisor, vi a fila se mexendo, caminhoneiros me encarando como se dissessem: aguenta firme. Respirei fundo, engatei e voltei para o tapetão. Dentro da boleia, apertei forte o volante. A lembrança da Marina me veio de novo. Eu não podia ceder. Eu não podia deixar aquele homem me dobrar. Mas uma coisa ficou clara. Amaral não ia parar. Ele tinha escolhido um alvo, e esse alvo era eu. Cada quilômetro dali em diante parecia mais pesado. Não era só a carga no baú. Era a sensação de injustiça que eu carregava no peito. O motor ainda vibrava quando engatei de novo e puxei para o tapetão. Mas não tinha como disfarçar. Meu peito estava pesado. Eu já tinha encarado muita botina na estrada, mas aquele Amaral, você tá doido? Não era só fiscalização, era perseguição. Dirigi alguns quilômetros em silêncio, ouvindo só o ronco do Scania e o assobio do vento cortando os retrovisores. Foi quando o rádio sebestiou, voz arrastada de caminhoneiro experiente. Ô doutora, tá tudo bem aí? Te vi parada com a botina. Parecia que estavam te cozinhando no acostamento. Respirei fundo antes de responder. Tudo certo, doutor. Só conferência de papel. Falei seca, mas a voz saiu trincada. O rádio explodiu em chiados e mais vozes. Era como se todo o trecho tivesse ligado no mesmo canal. Cê tá doido? Esse Amaral não larga do pé de ninguém. Já ferrou meio mundo por aqui.
Vi você parada um tempão, pensei que fosse problema no barracão. Mulher na boleia, eles encrespam mais ainda. Fiquei muda. Cada comentário batia como faca. O rádio parecia mais tribunal que companhia. Outro caminhoneiro entrou na frequência. Voz firme, sotaque gaúcho. Helena, segura a onda. Tô rodando atrás de você uns 20 quilômetros. Vi a cena de longe. Não baixa a cabeça. Olhei pelo retrovisor, tentando adivinhar qual carreta era dele, mas não dava. Ainda assim, aquela voz me deu um alívio estranho, como se eu não estivesse tão sozinha. O rádio chiou de novo, mais carregado. Amaral é velho conhecido. Já segurou um amigo meu só para inventar pneu careca. O homem é linha dura, mas parece que escolhe uns alvos na marra. Minha mão apertou o volante. Era isso. Eu não estava delirando. Ele tinha me escolhido. O chiado do rádio foi crescendo, cada caminhoneiro soltando uma frase, um conselho, uma lembrança. Era como se todos estivessem na boleia comigo, criando um público invisível. Eu sentia os olhos da estrada sobre mim. Uma voz feminina entrou no canal. Reconheci na hora. Cida. Helena, ignora os comentários. Faz teu trabalho. Roda em paz. Ele quer te tirar do sério. Se você reagir, dá o que ele quer. Fechei os olhos por um segundo, respirei. A Cida sempre sabia o que falar na hora certa. Tô tentando, Cida, mas não é fácil. Respondi baixo, só pro rádio captar. Silêncio curto. Depois um caminhoneiro brincou. Segura firme, doutora. Esse Scania cinza nardo aí não é qualquer bicheira, não. Essa nave vai longe. Eu sorri de canto, meio sem querer. Era verdade. O ronco do motor debaixo de mim era firme, redondo, parecia me dizer que eu podia confiar. Mas a tensão não cedia. Cada curva me lembrava que Amaral estava por perto. Talvez na frente, talvez atrás. Um vulto invisível no retrovisor. De repente, o rádio estalou com voz desconhecida, carregada de ironia. Interessante essa movimentação toda por causa de uma caminhoneira. Vocês esquecem que a lei é a lei. Silêncio. Ninguém respondeu, mas a frase ficou ecoando. Era ele? Amaral no rádio? Ou só algum curioso provocando? Não dava para saber, mas a sensação era clara. Eu estava sendo vigiada. Acelerei de leve, como quem tenta fugir da própria sombra. O coração batia rápido. Cada farol que aparecia no horizonte parecia ameaça. No meio do silêncio pesado, o gaúcho voltou na frequência. Helena, presta atenção. Você não está sozinha. Se precisar, chama no rádio. Esse trecho é nosso também. Olhei a foto da Marina no painel, suspirei. Aquilo não era só sobre mim. Era sobre todas as mulheres que pegavam estrada e tinham que provar 2 vezes o que qualquer homem nunca precisava justificar. O rádio, que muitas vezes era só passatempo, naquele momento virou arma e escudo. Vozes invisíveis me sustentavam ao mesmo tempo que aumentavam a pressão. Continuei rodando, mas sabia. A qualquer momento Amaral podia aparecer de novo. E da próxima vez talvez não fosse só humilhação. Talvez fosse algo maior. O silêncio voltou. Só o motor grave preenchia a cabine. Mas dentro de mim, o barulho era ensurdecedor. Eu sabia. A estrada estava me testando. E eu ainda não tinha visto o pior. O rádio já tinha silenciado de novo, mas a mente não. Eu rodava no tapetão com a nave firme, mas por dentro, a lembrança me puxava para trás, como se cada curva abrisse um baú de histórias que eu tentava deixar fechado. Eu sempre soube que não ia ser fácil. Desde o primeiro dia em que sentei no banco de motorista, ainda numa muriçoca velha que herdara do meu pai, o olhar torto já me perseguia. Lembro do meu primeiro frete sozinha. Era carga leve, mas valia ouro para mim. Um filé que consegui só porque o dono da transportadora conhecia meu pai. Eu cheguei cedo, caminhão lavado, papelada em ordem. Mas quando entrei no pátio, ouvi as risadas de canto. "Cê tá vendo aquilo? Puseram uma mulher na boleia. Daqui a pouco precisa de guincho para sair." As palavras ecoaram como buzina estridente. Eu fingi que não ouvi, mas a mão suava tanto no volante que parecia que ia escorregar.
Quando puxei o caminhão para o portão, engatei a marcha errada de nervoso e ouvi de novo. Sabia. Mulher não tem jeito para isso. Não respondi. Mas dentro de mim, jurei que nunca mais iam rir daquele jeito. E nunca mais aconteceu, pelo menos não de graça. Outra lembrança veio tão forte quanto o cheiro de diesel queimado. Foi na Serra do Mar. Chuva grossa, pista lisa, eu descendo devagar, medo estampado no rosto. Um condenado carregado de pedra passou me podando, quase arrancando tinta. Pela janela, o motorista gritou: "Vai bordar crochê, dona! Estrada não é lugar de madame!" Eu travei, por pouco não perdi o controle na curva seguinte. Mas quando cheguei lá embaixo, de pneu quente e coração na boca, percebi: não era eu que estava no lugar errado. Era ele que não entendia nada de vida. Essas memórias me invadiam enquanto o Scania cantava redondo. Amaral tinha cutucado uma ferida antiga, mas que nunca tinha fechado. Todo o preconceito que eu já tinha engolido estava ali, na sombra do retrovisor. Parei no próximo posto para abastecer. Desci devagar, senti o calor do asfalto, o cheiro de fritura no ar. Caminhoneiros espalhados nas mesas falando alto. Quando entrei, alguns olharam como sempre. Aquele olhar rápido que pesa mais que palavra. Eu já conhecia. Olha aí, mais uma doutora, achando que é do trecho. Ouvi de longe, cochicho que não era tão baixo assim. Meu sangue ferveu, mas fiquei na minha. Peguei um café, sentei no canto e fiquei quieta. Mas a lembrança de todas as vezes que eu tinha que provar 2 vezes o que qualquer homem provava 1 vez, só me queimava por dentro. Engoli o café quente, levantei e voltei para o caminhão. Na boleia, fechei a porta e respirei fundo. A foto da Marina no painel me encarava como sempre. Filha, a mãe já engoliu muito desaforo nessa estrada. Mas não vai mais. Segurei o volante firme. O passado pesava, mas também fortalecia. Cada olhar torto que eu já recebi tinha virado combustível. Cada piada atravessada tinha virado marcha engatada. Amaral não era o primeiro a duvidar de mim. Só que tinha uma diferença. Ele tinha poder de parar minha viagem, de travar meu caminho. E era isso que doía. Não era só preconceito solto no ar. Era oficial, carimbado, com farda e autoridade. A estrada seguiu. O sol já caía, tingindo o céu de laranja queimado. No rádio, só chiado. E dentro de mim, a certeza. Eu não ia me calar para sempre. Alguma hora, a minha voz ia ter que sair. Mas por enquanto, o silêncio ainda era a minha defesa. E a estrada, como sempre, meu tribunal. Eu já vinha cansada, estrada longa, calor de rachar, cabeça cheia com a lembrança dos olhares tortos que sempre me acompanharam. Quando vi de novo o farol azul piscando atrás de mim, quase não acreditei. Amaral. Outra vez. Encostei o Scania no acostamento, motor roncando baixinho, coração disparado. A viatura parou colada atrás. Ele desceu, passo duro, prancheta na mão, como se tivesse me esperado o dia inteiro. Documento. A mesma voz seca, como se eu fosse nada além de papel. Entreguei. Ele olhou rápido, depois levantou os olhos e deu aquele sorriso frio que eu já conhecia. A senhora roda muito, né? Sozinha, de um lado para o outro, estrada toda conhece a caminhoneira do Scania cinza. Fiquei quieta. Sabia que vinha coisa ruim. Ele se aproximou mais, baixou o tom, mas com veneno na voz. Sempre me pergunto, como é que consegue se manter na estrada com um caminhão novo, frete garantido e tudo certinho? Mulher sozinha, deve ter algum jeito especial de negociar, né? Cê tá doido. Aquilo foi como soco no estômago. Ele não disse com todas as letras, mas não precisava. A insinuação estava clara. Que eu me mantinha na estrada de um jeito que não tinha nada a ver com o volante. Meu rosto queimou. Minha mão agarrou o volante tão forte que os nós dos dedos ficaram brancos. Por dentro, eu queria gritar, queria jogar a verdade na cara dele. Mas por fora fiquei firme, respirando fundo, engolindo a raiva como diesel mal queimado. Inspetor, eu me mantenho trabalhando. Só isso. Falei baixo, mas a voz saiu firme.
Ele deu uma risadinha debochada, como quem não acredita. Trabalhando, claro. Olhou para os outros caminhões passando devagar, alguns buzinando de leve, curiosos. Todo mundo tem sua forma de sobreviver. O sangue subiu na cabeça. A estrada inteira parecia ouvir aquela piada amarga. Era humilhação pública, gratuita, cruel. Atrás dele, o outro agente da PRF, o mais novo, de olhar meio desconfortável, fingia checar alguma coisa na viatura. Ele não olhava para mim. Talvez não concordasse, talvez não quisesse se meter. Eu respirei fundo de novo. Por dentro, meu coração gritava: "Fala, Helena, não engole mais isso." Mas minha razão ainda segurava, dizendo: "Se você explode agora, ele ganha." Amaral se afastou, girou a caneta entre os dedos, voltou a me encarar. "Vou anotar aqui umas observações. Quem sabe da próxima vez a gente faz uma checagem mais detalhada." Eu travei. Era ameaça, não de multa, mas de perseguição. Aquele homem não ia me deixar em paz. O rádio chiou dentro da cabine bem na hora. Voz conhecida: "Helena, tá tudo certo? Tô te ouvindo daqui." Era a Cida. Amaral olhou de canto, ouviu a voz feminina no chiado, sorriu torto. "Tem até torcida organizada no rádio, né?" ironizou. Eu desliguei o volume. Não queria dar mais munição para ele. Ele me devolveu os papéis de qualquer jeito, jogando de novo no banco. Depois se inclinou na janela e disse baixo, quase sussurrando: "Estrada não foi feita para você. Cedo ou tarde vai quebrar." Virou as costas, subiu na viatura. O farol azul piscou mais uma vez e se apagou ao longe. Fiquei parada, motor ligado, mão tremendo no volante. O peito subia e descia rápido. Era raiva, humilhação, injustiça, tudo misturado. Olhei para a foto da Marina no painel. Toquei com a ponta dos dedos. "Filha, a mãe tá segurando, mas até quando?" murmurei. Lá fora, os caminhões voltaram a passar, alguns buzinando curto em apoio. Era como se a estrada tivesse visto a cena, tivesse sentido junto comigo. Engatei a marcha, puxei de volta para o tapetão. O Scania respondeu forte, como se também tivesse engolido ofensa. Mas dentro de mim, a pressão só aumentava. Cada quilômetro depois daquele encontro parecia mais pesado que a carga de grãos no baú. Amaral não estava só me parando. Ele estava me corroendo por dentro. E eu sabia, uma hora eu não ia conseguir ficar calada. Depois daquela última humilhação, segui viagem sem falar nada. Nem pro rádio, nem para ninguém. Só eu, a nave e o ronco grave do motor. Mas por dentro, o barulho era ensurdecedor. O trecho parecia interminável. Cada placa na beira da estrada vinha lenta, como se o tempo tivesse desacelerado de propósito. O sol batia no para-brisa, refletia no painel, e eu me via no vidro. Rosto cansado, olhar pesado. Não era só cansaço físico, era peso de alma. Em alguns momentos, eu abria a boca para falar sozinha, mas nenhuma palavra saía. Só respiração curta, engasgada. Amaral tinha conseguido o que queria, me colocar num estado de silêncio forçado. O rádio CB ficou ali, mudo, mas eu sabia que se eu chamasse, alguém responderia. Caminhoneiros que tinham visto a cena, Cida que sempre estava por perto. Só que eu não queria falar. Eu não queria ouvir minha própria voz tremida. A estrada seguia reta, mas parecia apertada. Cada farol que surgia no retrovisor me fazia gelar. Será que é ele de novo? Era como se Amaral estivesse sempre atrás de mim, invisível, mas presente. E nesse silêncio pesado, vieram memórias que eu não queria. A primeira viagem longa, quando quebrei sozinha perto de Uberaba e fiquei a madrugada inteira esperando socorro. O medo, a solidão. Depois, o dia em que um caminhoneiro experiente me chamou de farofa na cara, só porque errei a marcha numa serra. E agora, anos depois, eu ainda tinha que provar que cabia aqui. Dei uma buzinada curta, sem motivo, só para ouvir o som grave ecoar. Era como se o caminhão fosse minha voz quando eu não conseguia falar. O Scania me respondia com firmeza, como se dissesse: "Tô aqui, não treme."
Mas o peito seguia apertado. Eu sabia que não dava para segurar muito tempo. Uma hora, esse silêncio ia explodir. Parei no acostamento só para respirar. Desci, senti o chão quente, o vento seco no rosto. A BR era larga, mas a solidão em volta parecia maior ainda. Sentei no estribo do caminhão, encostei a cabeça no metal e fiquei ali, quieta. Nesse instante, o rádio dentro da cabine chiou. Não dava para ouvir direito, mas era a voz de caminhoneiro chamando meu nome. Pensei em subir, responder, mas fiquei parada. Queria manter aquele silêncio, mesmo que ele me consumisse. Quando voltei para a boleia, peguei a foto da Marina no painel. Olhei nos olhos dela. Filha, se eu me calar sempre vão continuar passando por cima. Mas se eu falar, posso perder tudo, sussurrei. Era esse dilema que me corroía, entre engolir mais humilhação ou explodir de vez. Engatei de novo, puxei para o tapetão. A noite já caía, mas eu seguia acordada demais para pensar em parar. O silêncio dentro da cabine era como chumbo, cada barulho mínimo. O estalo do painel, o sopro do vento, soava como grito. E foi nesse silêncio que eu percebi. A estrada inteira estava me testando. E Amaral era só o rosto visível de algo maior, de todos os preconceitos que eu carregava junto com a carga. A cada quilômetro, a tensão aumentava. Eu sabia que o confronto ia chegar. Não tinha como fugir. A estrada não perdoa quem abaixa demais a cabeça. O silêncio pesado era só a pausa antes da explosão. E eu sentia, logo ia ser minha vez de falar. O farol azul piscou outra vez no retrovisor. Eu já sabia quem era. Meu coração disparou, mas dessa vez não veio só o medo. Veio um fogo diferente, uma mistura de raiva com coragem. Encostei a nave no acostamento, motor roncando alto, como se também tivesse cansado daquele jogo. A viatura parou atrás. Amaral desceu com a mesma calma de sempre, prancheta na mão, olhar de dono da estrada. Ele se aproximou da cabine, tirou os óculos e sorriu torto. De novo a senhora aqui. Engraçado como eu sempre encontro a mesma carreta. Deve ser destino. Fiquei em silêncio, só olhando. Ele pegou meus documentos de novo, mesmo já tendo checado tudo antes, e soltou a provocação que fez o sangue subir de vez. Estranho como a senhora nunca fica sem carga, nunca bate lata. Mulher sozinha, caminhão novo, deve ter seus meios, né? O mundo parou. A buzina de caminhões passando ao lado sumiu. O barulho do motor sumiu. Só restou a voz dele ecoando dentro de mim, repetindo a insinuação. Eu respirei fundo, mão tremendo no volante. E aí não aguentei mais. Chega, falei firme, a voz mais alta que o normal. O senhor já me parou 3 vezes nessa viagem. Já olhou pneu, nota, lacre, tá tudo em ordem. Mas continua inventando problema só porque não aceita ver uma mulher no volante. Ele franziu a testa surpreso, não esperava que eu falasse. Cuidado com o tom, dona caminhoneira. Mas eu não parei. Meu corpo inteiro queimava de indignação e as palavras saíam sem freio. O senhor quer me intimidar? Quer que eu baixe a cabeça? Pois não vou. Esse caminhão é meu. Paguei cada parafuso com o suor das minhas viagens. Cada noite que eu passei longe da minha filha foi para estar aqui, rodando. E eu não devo nada para ninguém, muito menos para o senhor. O silêncio caiu pesado. Amaral me olhava fixo, sem reação imediata. O outro agente, aquele mais novo, desviou o olhar, como se não tivesse coragem de sustentar a cena. A senhora está me acusando de quê exatamente? Amaral perguntou, voz mais baixa, mais carregada. Olhei direto nos olhos dele sem desviar. De abuso de autoridade, de perseguição, de humilhação. O senhor usa a farda não para proteger a estrada, mas para descontar preconceito. Ele respirou fundo, como se segurasse a raiva. Apertou a prancheta com força, mas não respondeu de imediato. O vento soprou poeira no acostamento. Caminhões passaram devagar, alguns motoristas buzinando em solidariedade. A cena não era só minha e dele. A estrada estava assistindo. Amaral tentou retomar o controle.
A senhora devia escolher melhor as palavras. Isso pode ter consequências. Inclinei o corpo para frente, encostei os braços no volante e soltei firme. Consequência maior é eu ficar calada e aceitar que o senhor me trate como lixo. Isso acabou. Por alguns segundos foi como duelo silencioso. Olhar contra olhar, respiração pesada, o tempo suspenso. E aí, pela primeira vez, vi Amaral dar um passo para trás. Pequeno, mas claro. Ele percebeu que eu não ia me dobrar. O agente mais novo pigarreou sem jeito e falou: Amaral, tá tudo certo com a documentação, a carga tá regular, melhor liberar. Amaral virou o rosto para ele, olhar de reprovação. Depois voltou para mim. Pode ir, disse seco. Mas a estrada é longa. Subiu na viatura sem olhar para trás. O farol azul piscou mais uma vez e sumiu no horizonte. Fiquei parada alguns segundos, mão ainda firme no volante, respiração descompassada. Eu tremia, mas não de medo. Era descarga de tudo que eu tinha guardado por anos. Eu tinha falado, tinha encarado. Olhei para a foto da Marina no painel. Meus olhos encheram d'água, mas dessa vez não era tristeza, era orgulho. Viu, filha? A mãe não ficou calada. Engatei a marcha, puxei de volta para o tapetão. A nave respondeu forte, como se estivesse aplaudindo junto. A estrada seguia, mas algo dentro de mim tinha mudado. Eu sabia que não seria fácil. Amaral podia voltar a me perseguir, inventar problemas, tentar de novo. Mas naquele instante, a corrente que me prendia quebrou. Eu não era só uma caminhoneira levando grão, eu era voz, eu era resistência. E a estrada inteira tinha acabado de ouvir. O silêncio depois da minha explosão ainda pairava no ar. Amaral continuava parado do lado da boleia, olhos fixos em mim, como se tentasse encontrar um jeito de retomar o controle da cena. Só que dessa vez, ele não estava sozinho. Um a um, os caminhões que vinham atrás começaram a reduzir. Primeiro uma buzina curta, depois outra, e de repente, o acostamento inteiro parecia em câmera lenta. Motoristas curiosos esticavam o pescoço, olhares atentos, uns até com celular na mão. A estrada, que sempre foi meu palco solitário, agora era arquibancada. O som dos motores baixos, misturado com os freios rangendo, criava um coro de expectativa. E eu senti. Não era só eu contra Amaral. A estrada inteira estava assistindo. Ele percebeu também. Tirou os óculos, passou a mão no rosto, mas o deboche já não tinha o mesmo peso. A arrogância dele, que antes me sufocava, começava a esfarelar diante dos olhares. Vamos resolver isso logo, disse, a voz mais baixa, tentando parecer prático. Eu não respondi. Cruzei os braços sobre o volante e fiquei olhando. Minha calma forçada era minha forma de dizer que não tinha mais medo. Um caminhoneiro passou devagar na faixa da esquerda e jogou o braço para fora, punho fechado em sinal de apoio. Outro buzinou forte, prolongado, arrancando olhares de quem estava mais atrás. Era como se cada buzina fosse um aplauso mudo. Amaral se incomodou. Apertou a prancheta contra o peito, olhou em volta e eu vi no rosto dele o que nunca imaginei ver: insegurança. O homem que tinha me parado 3 vezes, inventado defeito em pneu, insinuado coisas baixas, agora estava nu diante da própria autoridade. O agente mais novo, que até então só observava, se aproximou. A voz dele saiu firme, quase desafiando o chefe. Inspetor, tá tudo certo. Melhor liberar logo. Amaral se virou de supetão, como se fosse repreendê-lo, mas o barulho das buzinas voltou a encher o ar. Era impossível fingir que nada estava acontecendo. A pressão tinha virado contra ele. Cada olhar de caminhoneiro era uma acusação muda, cada celular apontado uma ameaça de prova. Amaral sabia que qualquer passo em falso poderia ecoar além daquela estrada. Ele me devolveu os documentos de novo, mas dessa vez não jogou. Estendeu a mão sem olhar nos meus olhos. Pode seguir, disse seco, tentando encerrar o assunto.
Peguei devagar, sem agradecer. Mantive o olhar fixo, firme, como quem não devia nada. Os caminhões atrás começaram a acelerar, voltando ao ritmo, mas sem perder a atenção. Um deles passou e buzinou 3 vezes, curto e forte. Eu entendi. Tamo junto. Amaral voltou para a viatura rápido, a passos duros. Mas eu vi, na forma como entrou, que ele não carregava mais a mesma autoridade de antes. Ele tinha perdido parte da força. Não porque eu venci uma discussão, mas porque a estrada tinha testemunhado. Fiquei parado alguns segundos, olhando a poeira que a caminhonete dele levantou ao arrancar. Depois respirei fundo, engatei a marcha e puxei a nave para o tapetão. A cada quilômetro, a sensação de vitória misturava com um peso diferente. Eu sabia que ele não ia esquecer. Amaral era do tipo que voltava, que não aceitava perder terreno. Só que agora, ele não era só meu problema. Ele tinha virado conversa de rádio, comentário de posto, assunto do trecho. O CB chiou assim que entrei no fluxo. Helena, segura firme. A gente viu tudo. Você não tá sozinha. Era o gaúcho que já tinha falado antes. Outra voz entrou logo em seguida. Eu filmei, doutora. Se ele inventar gracinha, tem prova. Meu peito encheu de um alívio estranho. Não era mais silêncio pesado, era barulho de solidariedade. Cada voz no rádio era um lembrete. A estrada pode ser dura, mas também sabe proteger os seus. Olhei para a foto da Marina no painel e sorri de canto. Tá vendo, filha? Quando a gente fala a verdade, até o barulho da estrada muda de lado. A nave seguia firme, motor cantando redondo, como se também tivesse sentido o peso sair. Mas lá no fundo eu sabia, essa batalha ainda não tinha acabado. Amaral não ia engolir fácil, e a estrada, mais uma vez, ia ser o palco. Amaral demorou mais do que precisava para me devolver os documentos. Ficou folheando as mesmas páginas que já tinha olhado 3 vezes, como se ainda pudesse achar uma falha escondida. Mas a verdade era clara, não tinha nada, nem pneu careca, nem nota fiscal errada, nem carga irregular. Nada. Quando finalmente estendeu a mão, não foi com a mesma arrogância de antes. Não jogou os papéis no banco, não falou alto. Ele entregou direto, seco, sem olhar nos meus olhos. Um gesto rápido, quase mecânico, mas que trazia um gosto de derrota mal engolida. Peguei os documentos com calma, sem agradecer, mantendo meu olhar firme. Amaral limpou a garganta, ajeitou a prancheta contra o peito e murmurou: "Pode seguir." Atrás dele, o outro agente, aquele mais novo, se mexeu inquieto. O olhar dele não escondia nada. Incômodo, quase vergonha. Não por mim, mas pelo chefe. Eu percebi na hora. Ele parecia querer falar, mas ficou calado, prisioneiro da hierarquia e da farda. Esse silêncio dele me marcou tanto quanto a humilhação que Amaral tinha tentado impor. Era como se eu tivesse visto pela primeira vez que até dentro da própria PRF havia quem não aguentasse o jeito do inspetor. Voltei devagar para a boleia, cada passo pesado. Subi no estribo, fechei a porta e me encostei no banco. As mãos tremiam, os dedos mal conseguiam segurar o volante. Mas por dentro, algo tinha mudado. Eu não sentia mais medo. Era uma mistura de raiva com força, como se tivesse atravessado uma serra íngreme e agora respirasse aliviada no topo. Olhei para o retrovisor. Amaral já estava entrando na viatura, evitando contato visual. O farol azul piscou mais uma vez antes de se apagar, como despedida amarga. O rádio CB estalou: "Aí, doutora, firmeza total!" Todo mundo viu que você não abaixou a cabeça. Outra voz entrou logo depois. "Esse homem não engana ninguém, Helena. Aqui todo mundo sabe que ele passa do ponto." Eu não respondi. Só fechei os olhos por alguns segundos, tentando acalmar a respiração. O silêncio dentro da cabine não era mais sufocante como antes. Agora era silêncio de alívio, de missão cumprida. Toquei a foto da Marina no painel, bem de leve, como quem pede desculpa e ao mesmo tempo promete algo. "Filha." Hoje a mãe não deixou ninguém pisar. Engatei a marcha, puxei de volta para o tapetão. O motor respondeu forte, ronco firme, como se estivesse vibrando junto comigo.
A estrada à frente parecia mais clara, mesmo com o peso que ainda grudava nas costas. Eu sabia que Amaral não ia esquecer, que ainda podia cruzar comigo outra vez. Mas naquele instante, a sensação era de vitória. Uma vitória pequena, mas que valia mais do que muitos fretes. Porque não era só sobre seguir viagem. Era sobre provar, para mim mesma e para todo mundo que estava vendo, que eu não ia me calar. O gosto era amargo, sim. A cena ainda queimava no peito. Mas no fundo, era justamente esse amargor que fortalecia. Eu não era mais só a caminhoneira que engolia desaforo. Eu tinha virado a mulher que encarava, e isso, eu sabia, ia ecoar muito mais longe do que aquele acostamento. Assim que puxei a nave de volta para o tapetão, o ronco do motor pareceu diferente. Não era só máquina rodando, era como se o Scania tivesse engolido junto comigo tudo o que tinha acontecido ali no acostamento. A estrada se abriu à frente, reta longa, céu começando a escurecer, e eu falei sozinha, alto, como quem precisa jogar fora o que está preso. Você acredita, nave? O homem me segurou 3 vezes, inventou defeito, até insinuação suja ele fez. E no fim, quem saiu com o rabo entre as pernas foi ele. A raiva ainda queimava no peito, mas junto dela vinha um alívio estranho, quase doce. Eu tinha explodido, tinha encarado, tinha falado o que sempre engoli por anos. A cena rodava na minha cabeça como filme repetido, cada detalhe me lembrando que eu não me calei. O rádio chiou, mas dessa vez deixei quieto. Eu queria silêncio para desabafar comigo mesma. Apertei o volante, respirei fundo. Tá vendo, Helena? Até onde você aguenta? Aguenta sim. E não foi à toa que teu pai dizia, estrada é para quem tem casca grossa. Pois hoje a casca aguentou. Sorri de canto, mas logo o sorriso sumiu. Porque a raiva ainda voltava em ondas. O jeito que Amaral falou, o veneno escondido em cada palavra, a arrogância de usar a farda como escudo. Cê tá doido? Se eu não tivesse me controlado, podia ter passado do limite. Balancei a cabeça, tentei focar na pista. Os faróis dos carros vindo no sentido contrário piscavam rápido, quase como aplauso mudo. Caminhoneiro repara em tudo, e eu sabia. A notícia já estava correndo pelo rádio, cada vez mais boca no trecho. Peguei a garrafa térmica no banco, tomei um gole de água morna. Marina, filha, a mãe segurou por você. Falei olhando a foto. Se fosse só por mim, talvez eu tivesse deixado passar, mas não posso deixar o mundo achar que mulher na boleia tem que aceitar tudo. As lágrimas ameaçaram vir, mas segurei. Não ia chorar na estrada, não naquele momento. Um carro pequeno passou voando, farol alto na minha cara. Cachorro louco, pensei. Não dei importância. Mas aquele reflexo me trouxe de volta para a realidade. Eu não podia me distrair. A viagem ainda era longa, Paranaguá me esperava e eu tinha carga no baú. Fiquei alguns minutos em silêncio, só o motor embalando, até que soltei de novo, quase gritando, mas que raiva, meu Deus! Bati de leve no volante como se ele fosse confidente. A raiva precisava sair. Logo depois, respirei fundo e o orgulho tomou espaço. Eu lembrava da cara de Amaral quando percebeu que não ia me dobrar. Aquilo não tinha preço. Era vitória pequena, mas que pesava como se fosse um troféu. Ele achou que eu ia calar. Falei, com a voz mais baixa, quase rindo. Se enganou bonito. A noite caiu de vez. O farol do Scania iluminava o asfalto como 2 lanças claras abrindo o caminho. A cada quilômetro, parecia que a estrada me recompensava. Vento mais fresco, pista mais lisa, menos tráfego. Era como se o tapetão tivesse entendido que eu precisava de paz depois da tempestade. Mas dentro de mim ainda rolava batalha. O orgulho de ter enfrentado misturado com o medo do que podia vir depois. Amaral não era homem de engolir calado. Eu sabia que ele podia aparecer de novo. E a estrada era comprida demais para eu acreditar que não ia cruzar com ele outra vez. Que venha, falei sozinha, firme. Eu não corro mais. E segui. O silêncio dentro da cabine agora era outro. Não mais sufocante, mas de decisão. A estrada adiante parecia me desafiar. E eu aceitava o desafio. A cada quilômetro,
A mistura de raiva, alívio e orgulho se ajeitava dentro de mim como engrenagem que encontra o ponto certo. Eu ainda tremia por dentro, mas já não era medo, era força. E a estrada, sempre ela, rodava comigo, testemunha fiel de tudo. A estrada já estava escura, faróis cortando o asfalto, quando o celular vibrou no suporte. Era Cida. Atendi no viva voz, o ronco da nave preenchendo a pausa antes da voz dela chegar. Helena, minha filha, fiquei sabendo. A voz da Cida sempre vinha firme, mas dessa vez carregava peso. Me contaram no rádio. Esse tal de Amaral mexeu contigo, né? Fechei os olhos por um segundo, respirei fundo. Mexeu, Cida. 3 vezes. Hoje eu explodi. Falei tudo o que estava entalado. Do outro lado, silêncio rápido. Depois, a risada curta dela. Era isso mesmo que tinha que fazer. Não se engole desaforo de botina metido, ainda mais quando ele passa do ponto. O nó na garganta apertou. Eu queria ser dura, mas a voz falhou. Só que não é fácil, Cida. O homem tem farda, arma, poder de me travar a viagem inteira. Eu sou só uma caminhoneira tentando levar carga até o porto. Errado não, ela rebateu na hora. Você não é só uma caminhoneira, você é mulher na boleia. E cada vez que encara um desses, você abre caminho para todas nós. Fiquei quieta. O barulho da estrada entrou no silêncio, pneus cantando baixo no tapetão. Eu já passei por isso também, Helena, continuou Cida, voz mais baixa. No começo, parecia que todo posto, toda fiscalização, todo caminhoneiro velho queria me testar. Já ouvi piada de todo tipo. Já teve até quem insinuasse que eu só estava ali porque tinha homem bancando. A raiva dela ecoava na minha. E o que você fez? Perguntei, quase sussurrando. Fiz o que você fez hoje. Olhei no olho e disse, não devo nada a você. Demorou, mas hoje ninguém ousa falar isso na minha frente. Um alívio correu pelo meu corpo. Era como se alguém tivesse validado o que eu sentia, o que eu tinha feito. Mas, Cida, às vezes eu penso se vale a pena. Marina está crescendo sem mim por perto, e eu tô aqui, brigando por respeito. A voz dela ficou ainda mais firme. Vale sim, Helena, porque não é só por você, é por ela também. Para que, quando crescer, saiba que a mãe nunca baixou a cabeça. Engoli em seco. A foto da minha filha no painel parecia brilhar mais forte no farol. Cida, às vezes eu me sinto tão sozinha. E não tá, ela interrompeu. Você tem a mim, tem as outras, tem essa estrada inteira que ouve tua voz pelo rádio. Hoje, quando você enfrentou Amaral, não foi só você que falou. Foi cada mulher que já segurou o volante e engoliu desaforo calada. As palavras dela bateram fundo, mais forte que buzina em descida. O rádio CB chiou de repente, interferindo na ligação. Voz de caminhoneiro qualquer entrou no canal. Doutora Helena, vi a cena. Aqui não tem ninguém sozinho, não. Olhei para o horizonte, luzes distantes piscando no escuro. Respirei fundo, mão firme no volante. Tô ouvindo, Cida, disse, a voz agora mais segura. Hoje eu não falei só por mim. Isso, mulher, respondeu ela. Agora segue viagem. Porque a estrada é dura, mas também recompensa quem não se entrega. Desliguei, mas fiquei com as palavras dela ecoando dentro de mim. O silêncio que voltou não era mais pesado. Era silêncio de força, de companhia invisível. O Scania embalou na reta, motor cheio, e eu senti. Naquela noite, mesmo sozinha na boleia, eu não estava só. A noite avançava e o tapetão parecia infinito. O ronco do motor embalava meus pensamentos, mas não tinha música nem conversa de rádio que segurasse o que vinha na mente. Depois do que aconteceu com Amaral, uma coisa ficou clara. Eu não era mais a mesma mulher que um dia se calou diante da estrada. Lembrei de quando comecei, ainda com 20 e poucos anos, cheia de medo e com um caminhão emprestado. Naquele tempo, cada olhar atravessado me fazia encolher. Um dia, num posto em Minas, um caminhoneiro mais velho me cercou no balcão, apontou para o meu uniforme engordurado e disse na frente de todo mundo: "Mulher,
Tu devia estar cuidando de casa, não disputando carga com homem. Eu não respondi, engoli seco, paguei o café e saí. Mas por dentro, chorei de raiva. E chorei de vergonha também, porque não tive coragem de abrir a boca. Outro episódio veio à memória, tão forte quanto o cheiro de diesel queimado. Foi em Santos, entregando carga. O fiscal do pátio me olhou de cima a baixo e riu. Que é isso? Agora até mulher tá puxando carreta. De novo silêncio. Eu baixei a cabeça, fingi não ouvir. Rodei de volta batendo lata, remoendo cada palavra. Essas lembranças voltavam como facada, porque eu percebia o quanto eu tinha deixado passar. Quantos desaforos eu tinha engolido para não perder frete, para não criar confusão, para não ser a mulher barraqueira da estrada. Só que hoje foi diferente. Hoje não. Hoje eu olhei no olho de Amaral e disse o que precisava dizer. Eu percebi no momento em que falei que aquela Helena de antes tinha ficado para trás. O Scania corria macio, faróis cortando o escuro. Eu falei em voz alta sozinha. Eu mudei. A frase ecoou dentro da cabine. Eu tinha medo de falar, mas quando falei, descobri que a voz não tremia. Descobri que eu era mais forte do que imaginava. Pensei na Marina. Minha filha nunca soube dessas histórias do passado, nunca viu a mãe se calar, nunca viu o olhar baixo depois de uma humilhação. Ela só vai conhecer essa versão de mim, a que enfrenta, a que não abaixa. E talvez isso seja o maior presente que eu possa dar a ela. O rádio chiou de repente, um caminhoneiro comentando de engarrafamento mais à frente. Aquela rotina da estrada me trouxe de volta ao presente. Mas por dentro, a viagem era outra, a de perceber quem eu fui, quem eu sou e quem eu não aceito mais ser. Segurei o volante com mais força. Nunca mais calada. Sussurrei. Nunca mais. A estrada seguia, longa como sempre, mas eu já não rodava do mesmo jeito. Cada quilômetro era também distância da Helena que se encolhia. Agora, cada curva era afirmação, e eu sabia, não importa quantos Amarais ainda cruzem meu caminho, eu não volto atrás. Quando avistei as placas indicando Paranaguá, um suspiro escapou sem que eu percebesse. O corpo cansado, os olhos ardendo, mas o coração batia firme. Era como se cada quilômetro até ali tivesse sido mais que viagem, tinha sido batalha. O cheiro de maresia já se misturava com o diesel no ar. Aquela sensação era única. Depois de dias no tapetão, a vista do porto sempre trazia um gosto de vitória. Só que dessa vez tinha algo a mais. Não era só o fim da rota, era a certeza de que eu chegava transformada. O trânsito pesado da entrada da cidade me fez reduzir, engatar marcha curta, segurar a paciência. Caminhões parados, buzinas impacientes, vendedores ambulantes batendo na porta da boleia, oferecendo água e café. Cena de sempre, mas agora parecia ter outro peso. Eu não via só a rotina, eu via a prova de que eu tinha resistido. Quando entrei no pátio do porto, o porteiro conferiu a documentação e liberou. Ele não sabia, mas aqueles papéis que ele carimbava tinham sido motivo de dor, raiva e humilhação dias atrás. Agora estavam intactos e eu estava inteira. Estacionei no ponto de espera. O barulho dos guindastes, o cheiro de grão no ar, gente correndo de um lado para o outro. A rotina da descarga começava. Desci, alonguei as pernas, respirei fundo. O vento do mar bateu no rosto e levou embora um pedaço do peso que eu carregava. Olhei para o Scania cinza nardo, sujo de estrada, coberto de poeira, mas imponente como sempre. Toquei a lataria quente. A gente chegou, nave, e chegou de cabeça erguida. Um caminhoneiro que descarregava do lado me reconheceu. Ô, doutora, ouvi falar de você no rádio. Foi você que bateu de frente com o Amaral, não foi? Meu coração acelerou, mas não desviei. Fui eu sim, ele riu, balançou a cabeça em admiração. Mulher bruta, falou o que muita gente queria ter falado. Sorri de canto, sem alarde. Por dentro, um orgulho discreto queimava. Eu não queria ser lenda de estrada, mas sabia que aquela história já estava correndo. Enquanto a descarga começava, sentei no estribo do caminhão, olhando os navios ao longe. A rotina seguia,
Papelada, espera, mais frete, mas dentro de mim não era rotina, era mudança. Eu sentia que cada humilhação que engoli antes tinha virado combustível. Cada silêncio do passado tinha dado lugar à voz que eu usei naquela estrada. E agora, mesmo que Amaral cruzasse comigo de novo, eu já não seria a mesma. O Porto à Vista não era só destino, era símbolo. Símbolo de que eu podia carregar mais que carga, podia carregar dignidade, podia carregar história. E naquela tarde, em Paranaguá, eu tive certeza, nunca mais voltaria a ser a caminhoneira que se calava. O barulho dos guindastes ecoava pelo pátio do porto, ferro batendo contra ferro, vozes apressadas de trabalhadores organizando as cargas. Enquanto a descarga começava, encostei no para-choque da nave e deixei o olhar se perder além da cerca. O mar, azul acinzentado, se estendia até onde a vista alcançava. O cheiro de maresia misturado com grão solto no ar tinha algo de estranho, como se juntasse passado e presente de uma vez só. Fechei os olhos por um instante. O ronco da descarga atrás de mim virava som distante, enquanto o mar fazia um convite silencioso. Parar, respirar, pensar. E eu pensei. Pensei em quantas vezes tinha chegado aqui com a cabeça baixa, só querendo entregar e ir embora, fingindo que não existia nada além de frete e nota carimbada. Mas agora não. Agora, cada onda que batia lá longe parecia me dizer que alguma coisa dentro de mim tinha mudado. As lembranças voltaram em flashes. As piadas maldosas, o olhar torto de cada homem que duvidou de mim, a sensação de ser sempre estranha no meio da estrada. Amaral tinha sido só o mais recente, mas a diferença é que dessa vez eu não deixei passar. Abri os olhos. O mar estava calmo, mas profundo. Eu me senti igual, calma por fora, mas carregando uma força que antes não sabia que tinha. Um estivador passou perto e comentou, sem nem saber da história: "Bonito, né? O mar dá uma paz." Assenti com a cabeça, sem dizer nada. Mas por dentro, a frase ficou. Não era só paz que eu sentia, era também decisão. Peguei o celular, olhei a foto da Marina na tela. Toquei devagar, como se fosse possível atravessar o vidro e alcançar ela. "Filha, hoje a mãe não voltou só com frete feito. Voltou diferente." Respirei fundo e deixei o ar sair devagar. A descarga continuava, barulho mecânico sem parar. Mas dentro de mim havia silêncio. Um silêncio bom, que não sufocava. Um silêncio que parecia finalmente me dar espaço para ouvir minha própria voz. E naquele instante, olhando o mar, eu soube. A estrada ainda ia ser dura, ia trazer novos Amarais, novas provações. Mas eu não era mais a mesma mulher que aceitava tudo calada. O mar me devolvia em cada onda a certeza que eu precisava. Eu tinha encontrado minha força, e essa ninguém mais tirava. A carga já tinha descido quase toda quando me sentei no estribo da nave, celular na mão. O barulho do porto seguia frenético, mas naquele momento eu só queria silêncio para falar com quem importava. Abri o gravador de áudio e respirei fundo antes de começar. "Marina, minha filha, se algum dia você ouvir essa mensagem, quero que saiba que a mãe não é perfeita. Já chorei muito na estrada, já engoli desaforo calada, já tive medo de não ser forte o suficiente. Mas hoje eu descobri que ser forte não é nunca sentir medo, é não deixar o medo calar a nossa voz." Minha voz saiu embargada, mas firme. Era diferente das vezes em que tentei esconder minha fragilidade. Agora eu falava de coração aberto. "Você talvez não entenda agora porque a mãe passa tantos dias longe, porque o caminhão virou nossa casa. Mas cada quilômetro rodado é também um pedaço do futuro que eu quero te dar. E mais do que isso, é prova de que mulher pode estar onde quiser, até aqui, no meio do tapetão." Pausei, respirei. A emoção vinha em ondas, mas eu queria continuar. Hoje eu enfrentei um homem que tentou me diminuir só porque eu sou mulher. Ele achou que eu ia abaixar a cabeça, mas não abaixei. Falei o que precisava falar, e quero que você saiba, filha, a mãe falou por todas nós.
Deixei o celular no colo e olhei para o mar de novo. As ondas batiam constantes, como o coração batendo no ritmo certo. Peguei o aparelho de novo e continuei. E não é só para você que eu tô falando, Marina. É para cada mulher que segura um volante, que entra num posto e encara a risada atravessada, que carrega frete pesado e ainda escuta que não pertence aqui. Nós pertencemos, sim. Nós somos da estrada. Minha voz foi ficando mais firme a cada palavra. Eu sentia que não era só recado íntimo, era grito coletivo. Eu quero que toda mulher caminhoneira saiba, não é preciso calar. A gente não precisa aceitar humilhação como se fosse parte do serviço. Nosso trabalho é rodar, entregar, sustentar, não provar nada para ninguém. O coração acelerava. As lembranças da cena com Amaral voltavam, mas agora não doíam. Agora eram combustível. E se algum dia alguém tentar te tirar do volante, lembra, você não está sozinha. Tem uma estrada inteira de mulheres que já passou por isso e seguiu rodando. Cada buzina de apoio, cada palavra no rádio, cada olhar que reconhece nossa luta, tudo isso é força. Desliguei o gravador, mas fiquei olhando para a tela. Era como se eu tivesse deixado ali não só uma mensagem, mas uma parte de mim mesma. A descarga terminou. O operador fez sinal e eu confirmei com a mão. Mas antes de subir na boleia, encostei a palma na lataria da nave. A gente segue, mas agora diferente. Entrei, fechei a porta e me sentei. O silêncio dentro da cabine não era mais vazio. Era cheio de vozes. Da Marina, da Cida, das caminhoneiras que nunca conheci, mas que rodavam comigo em espírito. E ali, com o mar ao fundo e a estrada me esperando outra vez, eu senti que minha voz tinha finalmente encontrado lugar. Firme, aberta, inquebrável. O sol começava a nascer quando o porto ficou para trás. A claridade batia direto na lataria do Scania Cinzanardo e o reflexo quase cegava de tão bonito. Eu parei por um instante no acostamento só para olhar. O caminhão estava sujo de estrada, coberto de poeira, mas mesmo assim brilhava como se fosse novo. E eu vi meu rosto ali, refletido no metal cinza, diferente de quando saí de Rondonópolis. Agora tinha outra expressão. Não era mais só cansaço, era certeza. Subi de volta na boleia, fechei a porta devagar, como quem sela um compromisso. O silêncio dentro da cabine foi quebrado pelo clique da chave na ignição. O motor respondeu grave, cheio, vibrando por dentro do peito. Era como se a nave me dissesse, "Tamo pronto para mais uma." Olhei para o painel, ajeitei a foto da Marina que tinha caído de lado. Toquei no rosto dela e sorri. "Filha, a estrada continua." E eu continuo também. Engatei a marcha, puxei devagar para o tapetão. O sol iluminava o asfalto à frente, criando um caminho dourado que parecia infinito. E eu sabia, era exatamente isso. A estrada nunca termina. Sempre tem mais 1 quilômetro, mais uma curva, mais uma batalha. Os pneus cantaram baixo quando ganhei velocidade. O vento entrou pela janela e levou junto o resto do peso que ainda me sobrava. Lá atrás, Amaral, os olhares tortos, as piadas amargas. À frente, só o horizonte aberto. No rádio CB, um caminhoneiro puxou conversa. "Bom dia, doutora. Bora rodar?" Apertei o botão, sorri de canto. "Bora, doutor. A estrada não espera." E assim segui. O ronco do motor embalando, o sol refletindo no cinzanardo. E a certeza de que, por mais longa que fosse a viagem, eu não estava mais na estrada só para entregar carga. Eu estava nela para marcar meu lugar. Porque a estrada é sem fim, e eu também sou. A estrada me ensinou uma coisa que não está em nenhum manual de caminhoneiro. Não é o peso da carga que define a nossa força, mas a coragem de manter a cabeça erguida quando tentam nos esmagar. Cada curva, cada humilhação, cada quilômetro rodado me mostrou que dignidade não se negocia. E quando a gente encontra a própria voz, ninguém mais consegue calar. Rapaziada, se essa viagem mexeu com o coração de vocês, se em algum momento vocês se viram dentro dessa boleia comigo, mete o dedo no like,
Compartilha essa história para rodar mais longe e não esquece de se inscrever no canal. Aqui cada história é mais que relato. É vida vivida no tapetão, é luta, é resistência. Quando você se inscreve, você não está só apertando um botão. Está ajudando a manter viva essa família de brutos e brutas que cresce a cada dia. E agora eu quero saber de vocês. Até onde vale a pena se calar diante da injustiça? E qual é o momento certo de soltar a voz?